O ataque, a grosseria, baixaria até, do presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais. Porque eu vou falar dessa ofensa do BAP e dar o contexto para você, como ela ocorreu, quando, em que evento, o que aconteceu. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. O presidente BAP, ele gosta dos microfones, ele se empolga, né? É mordido pelo bichinho. Não vão transmitir merda nenhuma de Fla-Flu no Maracanã se não pagarem. Ah, que absurdo, a imprensa disse, é um absurdo, o futebol é do povo, não tem que pagar nada. O cara transmitia, vendia, ganhava dinheiro, os clubes não ganhavam. Flamengo e Fluminense na época disseram, então não vão transmitir porra nenhuma. Mano, você viu essa treta absurda? O presidente BAP perdeu completamente a linha numa reunião do Flamengo e soltou uma frase que gerou uma polêmica pesada contra uma repórter da Globo. Nesse vídeo, a gente vai ouvir exatamente o que ele disse e também a reação do Igor Jesus, que não deixou passar batido. E eu já quero saber de você, coloca fogo nos comentários com a sua opinião. E como de costume, já deixa aquele like e se inscreve no canal se não for inscrito, que a gente vai entender tudo. Eu estava falando do futebol feminino e a gente trouxe aqui, em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim, a gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pela Brasileiro Sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? A audiência é crescente, tem relevância na TV aberta e fechada. Se compara ao futebol masculino? Não, mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Então, a TV usa equipe para cobrar investimentos unilaterais, mas a audiência vem da gente, pô. Então isso me lembra, né, para os dinossauros que estão aqui como eu, daquele clássico caso de 77, onde à época o pessoal da FAF disse, olha, dane-se, não vão transmitir merda nenhuma de Fla-Flu no Maracanã se não pagarem. Ah, que absurdo, a imprensa disse, é um absurdo, o futebol é do povo, não tem que pagar nada. O cara transmitia, vendia, ganhava dinheiro, os clubes não ganhavam. Flamengo e Fluminense na época disseram, então não vão transmitir porra nenhuma. E desde então a gente consegue receber dinheiro disso. Então, hoje se repete no futebol feminino a mesma história de 50 anos atrás. O cara acha que pode transmitir, você paga as contas, ele ganha dinheiro com aquilo que ele vende e não te repassa nada. Gente, essa é a realidade da vida como ela é. Uma porção de gente criticando, se arvorando de criticar, de olhar para o seu rabo macaco e pedir para a sua empresa botar mais dinheiro nesse negócio e ajudar quem fomenta e realmente trabalha pelo futebol feminino. O ataque, a grosseria, baixaria até, do presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, contra a Renata Mendonça, comentarista esportiva. Dá um like no vídeo aí nessa véspera de Natal, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou falar dessa ofensa do BAP e dar o contexto para você, como ela ocorreu, quando, em que evento, o que aconteceu. Na noite de ontem, hoje é quarta, né? Dia 24, hoje é quarta. Na noite de ontem, terça-feira, o presidente do Flamengo realizou uma reunião para sócios na Gávea, no salão nobre da Gávea, para fazer uma prestação de contas, um balanço, né, do que foi esse primeiro ano da gestão. E olha, também entrando um pouquinho no mérito do que foi apresentado, de uma receita impressionante, o Flamengo arrecadando 2 bilhões de reais, uma receita brutal. A gente tem que falar dos números que foram expostos e do quão competente isso é inegável, essa gestão ao manter o clube saudável financeiramente, um clube que essa gestão já pegou reestruturado
e elevar o patamar de receitas e alcançar os títulos que o Flamengo alcançou nesse ano. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão e uma participação muito digna no Intercontinental, no fim do ano. O Flamengo quase foi campeão mundial. E no meio do ano jogou a Copa do Mundo de Clubes, ganhou do Chelsea, um europeu, e aí caiu para um Bayern de Munique muito forte, muito poderoso nas oitavas de final. Essa gestão não vai ser atacada aqui, eu não vou misturar as coisas, eu não serei baixo como foi o presidente do Flamengo, baixo, muito baixo, em misturar as coisas e chamá-lo de incompetente, em deixar de reconhecer que a gestão é exitosa, é vitoriosa, que o primeiro ano de gestão foi muito bom, muito bom, muito bom. Nada disso vai deixar de ser exaltado aqui, como vem sendo falado o ano todo. A competência do Flamengo para, sabendo que arrecada mais que todo mundo, organizar a sua casa e se tornar uma potência e reinvestir esse dinheiro. Eu já disse várias vezes aqui que sou contrário, não compro totalmente esse argumento. Você pode comprar até parte desse argumento. Porque, de fato, quando você tem uma receita, quando você tem uma arrecadação maior que todo mundo, quando você tem cotas maiores que todo mundo, você já parte na frente. Isso é uma verdade. Mas ao longo da sua história, o Flamengo partiu na frente várias vezes com cota maior que todo mundo. O Flamengo sempre teve cota maior. Sempre. E muitas vezes o bunda lelê era tão grande, as torneiras eram tão abertas que chegava o presidente e falava, acabou o dinheiro. Como assim, gente? O Flamengo acabou o dinheiro? Pois é, acabou o dinheiro. Porque o Flamengo era mal gerido. A partir do momento em que o Flamengo passou a ser bem gerido, ele virou o que virou. Então, nada a falar dos resultados financeiros apresentados ontem pelo Flamengo. Muito pelo contrário, para bater palmas. Mas esse não é o ponto. O ponto é que no meio de todas essas falas e explicações, o presidente BAP, ele gosta dos microfones, ele se empolga, né? É mordido pelo bichinho, né? O bichinho da vaidade. Aí ele vai se empolgando. E aí, num determinado momento, ele fez um ataque, não foi uma crítica. Não foi um contraponto a uma opinião da Renata Mendonça, porque isso é do jogo. Ele fez um ataque. A jornalista, que inclusive é do Grupo Globo, e eu tô no Grupo Globo há 3 meses e meio. Eu não conheço a Renata, né? A Renata fica baseada no Rio de Janeiro, a sede de trabalho da Renata é do Rio de Janeiro. Eu trabalho em São Paulo, eu nunca vi a Renata, ainda não cruzei com a Renata, dei bom dia, boa tarde, boa noite pra Renata. Acompanho o trabalho dela há muito tempo, sei que é uma profissional extremamente competente naquilo que faz. É uma das melhores comentaristas que a gente tem hoje no Brasil, com tranquilidade, e foi atacada, né? Quando se falou da falta de investimento no futebol feminino, a frase do BAP foi a seguinte, abre aspas, tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais, do futebol que não estimula o futebol feminino. Dá vontade de falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direitos de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Fecha aspas. Vamos lá. Se a crítica do BAP fosse apenas ao argumento da Renata, se o BAP diz o seguinte, olha só, eu discordo dessa crítica, porque, sabe a história do é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Qual é o segredo da bolacha? É tipo isso. O BAP alega que falta investimento das empresas, inclusive as empresas de mídia, no futebol feminino. Provavelmente o outro lado da história olha para o produto futebol feminino e vê, caramba, os clubes não estão investindo, não tem grandes equipes. Se você for olhar quais são os... Eu acompanhei e trabalhei no futebol feminino na TNT Esportes dos últimos tempos, com Paulistão feminino, com brasileiro feminino, a gente chegou a fazer alguma competição nacional, com seleção feminina, e a gente vê que existem 2, 3 trabalhos de destaque, 4 no máximo, clubes que realmente investem, realmente olham para o futebol feminino com carinho. A grande maioria não investe. Então, é complicado. Como é que você vai pagar caro por um produto que não recebe, por parte dos seus organizadores, a devida atenção em reforços, em investimento, em estrutura?